Quero contar uma história relatada por Lucas, que leva o nome do livro, leva o nome dele, o livro, Lucas capítulo 22, e Lucas conta essa história que passou com Pedro, e eu vou ler a partir do versículo 54, então por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 54, Lucas 22, a partir do versículo 54, e diz o seguinte: então, pretendendo levá-lo para a casa do sumo sacerdote, Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, com Jesus Cristo. Mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando cantou o galo. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Noutra tradução, o Senhor olhou e fixou os olhos em Pedro, diretamente para ele. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Quem vê essa história, e é lógico que você vai chegar com o seguinte veredito, né? Pedro se acabou. Sabe aquela história que você olha e diz assim: rapaz, não tem mais jeito, depois disso aí, como é que o cara vai viver? Quem sabe Pedro deve ter chegado para os discípulos, triste, cara de choro, e o pessoal: rapaz, o que é que aconteceu? Diz: rapaz, cara, me acabei. Hoje foi o fim da minha vida. Deve ter contado, e o pessoal deve ter... absurdo, como é que pode? Quantas vezes a gente chega a situações da nossa vida, a gente passa, e chega a situação na nossa vida e diz assim: quase morri, quase me acabei, quase a minha empresa quebrou, eu não sei como é que eu estou vivo aqui, mas o que aconteceu comigo? Quase. Título da minha mensagem hoje: quase não significa acabado, quase não significa terminado, quase não significa pronto. Por quê? Porque quem tem poder de colocar um ponto final na minha vida, na tua história, na nossa jornada, se chama Jesus Cristo. E a história da tua vida ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para acontecer. O que é que eu aprendo dessa história, gente? O que é que eu aprendo dessa história? Primeiro, não pare no quase, mas aprenda com ele. Não pare no quase, mas aprenda com ele. A gente precisa tirar as lições da nossa vida. Ao invés de ficar paralisado com o quase morri, quase me acabei, quase quebrei, quase fiquei doente, quase, ao invés de ficar paralisado, gente, eu tenho uma absoluta certeza que Pedro saiu melhor. A história, eu olho para essa história, o que é que eu aprendo dessa história? Eu aprendo sobre humildade. A gente precisa ser mais humilde, a gente precisa ser mais dependente de Deus, a gente precisa, parar de se achar autossuficiente, a gente precisa parar de se achar super-homem. O que é que eu aprendo com essa história? Assim, eu não posso parar no quase, eu não posso parar, mas eu não posso ficar paralisado, porque se eu não aprender, eu vou ficar paralisado, mas se eu aprender com essa história, gente, eu e você, nós precisamos aprender com aquilo que tem acontecido na nossa vida. Quando eu olho para essa história, uma das coisas que eu aprendo é que cada um de nós tem um limite, e quantas vezes nós brincamos com o nosso limite? Tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás, assim: o meu limite é conhecer o meu limite. O meu limite é saber aonde está o meu limite. O meu limite é nunca chegar no meu limite. O que eu aprendo com essa história é esse:
Eu tenho absoluta certeza, quando você vê a história de Pedro, e a gente vai estar chegando no final dessa história, mas quando você observa as cartas do apóstolo Pedro, depois que tudo passa, depois que ele é restaurado, você vai perceber um Pedro mais dependente, um Pedro que escuta mais a voz de Deus. Quem sabe nessa história Deus está falando para mim e para vocês assim: olha, você não morreu, quase morreu, mas está vivo, eu estou te dando uma chance. Você quase se acabou, mas não acabou, você está aqui. Por quê? Porque ainda tem uma jornada para a tua vida. Mas quem sabe, uma palavra você levar hoje aqui e dizer assim: sabe de uma coisa, eu preciso escutar mais Jesus Cristo, eu preciso ser mais íntimo de Jesus. Quando você vai ver nas cartas do apóstolo Pedro, ele fala de uma riqueza de obedecer a palavra de Deus. Ele fala da importância da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a voz de Deus para a nossa vida. Porque ele foi um que foi avisado, foi um que o próprio Jesus Cristo disse para ele, disse: Pedro, olha, antes que o galo cante, você vai me negar. Eu vou nada, não tem nem perigo, contigo eu vou, aonde, assim, eu morro por ti, nunca vou te negar. Ok, Pedro, tudo bem. Com essa história, eu aprendo muitas coisas. Quem sabe você pode levar hoje, um aprendizado hoje assim: não espere o galo cantar, não precisa o galo cantar, você pode acertar antes que o galo cante, você pode acertar antes, você pode acertar. Gente, se tem uma história, se tem uma oração que eu faço para mim, e aí não é patenteado, você pode fazer essa oração também. Se tem uma oração que eu faço para mim mesmo, eu digo: Senhor, não precisa bater, não precisa me castigar, não precisa tirar nada de mim, não precisa, Senhor, antes disso, me ensina, eu quero fazer antes de apanhar, não precisa bater. Tem um pavor, pisa, gente. Eu chego para Deus e digo assim: antes de apanhar, Senhor, me ensina, eu quero saber. Então, essa história tem muita coisa para a gente aprender, mas não pare no quase. Diga comigo: não pare no quase, mas o quê? Aprenda com ele, tire uma lição para a sua vida. Segunda coisa, o que é que eu aprendo dessa lição? Do quase, que não é pronto, do quase para o pronto, para o terminado. Ou seja, aquele texto que diz: aquele que começou boa obra em nós há de completar. Aquele que começou e aquele que vai terminar. Ou seja, esse período aqui, o meio, há algo que Deus quer fazer na minha vida e com a sua vida. Tem algumas batalhas que a gente precisa passar, ou que nós iremos passar, não necessariamente que temos que passar, mas que passamos na vida. Pedro, quando você vai olhar a história, ele passou uma guerra espiritual, sim, uma guerra espiritual. Gente, há uma batalha espiritual, há algo que nossos olhos não veem, há algo que nós não conseguimos pegar com as nossas mãos, algo que os nossos olhos não conseguem enxergar. Paulo, ele escrevendo ali para Efésios, ele fala de uma batalha que não é sangue e carne, não é humana, mas é o que? Contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Há uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, nós não temos força de nós mesmos, em nós mesmos. Nós não temos poder em nós mesmos. Essa batalha é vencida por Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, os anjos de Jesus Cristo guerreiam pela nossa vida. Há armas espirituais. Quando você vai ver na história sobre Pedro, no capítulo 22, antes dessa conversa, quando Pedro se levanta: jamais eu vou te negar, jamais vai acontecer comigo. Jesus chega assim: Simão, Satanás pediu vocês para peneirar como trigo, chacoalhar como trigo, passar na peneira, mas eu orei por vocês. E aí Jesus fala: essa guerra espiritual já foi vencida, eu orei por vocês, vocês vão vencer. Mas existe uma outra guerra, gente, existe uma outra batalha, antes de ser completa, do pronto, do quase
para o terminado, existe uma batalha que eu e você nós precisamos, né? Do quase para o pronto, é um campo de batalha. A batalha espiritual Jesus Cristo já venceu, mas existe uma batalha que eu e você, nós, de forma pessoal, precisamos ter com Deus e conosco mesmo. Uma batalha não espiritual, mas uma batalha conosco mesmo. Eu quero usar uma história para reforçar essa linha de raciocínio. E eu quero que você abra sua Bíblia para a gente ler um pouquinho da história de Jacó. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Vamos lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, e nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim: naquela noite Jacó levantou-se e tomou sua família, mulheres, servas, 11 filhos, e aí para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Diga comigo, versículo 24, e Jacó ficou sozinho. Vamos lá, gente, e Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e toda a minha vida foi poupada. Vi Deus face a face, noutra tradução, e a minha alma foi salva. Do quase para o pronto existe uma batalha. Batalha espiritual, Jesus Cristo vence por nós. Existe uma guerra, mas existem armas espirituais, que não é nossa força, mas existe uma batalha que a gente precisa passar, gente, para que Deus complete a obra na nossa vida. E aí, quando eu olho a história de Jacó, e aí é um exercício para você, vale a pena você estudar e dar uma lida na história de Jacó. Jacó, ele engana o seu irmão Esaú, ele rouba o direito de herança, de primogenitura, é abençoado pelo pai, o filho não. E aí ele tem que fugir porque o filho prometeu matar Jacó. E aí ele foge, passa muitos anos fora, e aí ele está de volta. Deus o manda retornar. A grande luta antes de Jacó era: como é que eu vou encarar o meu irmão? O que é que eu vou dizer para ele? Que tipo de restituição eu preciso dar para o meu irmão? Como é que eu vou fazer? O medo antes de Jacó era com Esaú, de encontrar-se com Esaú. Você vai ver no texto que Esaú já não está tão chateado com Jacó. Ele cresceu, ele tornou-se príncipe, ele prosperou, ele não precisava mais de Jacó. Mesmo assim, Jacó tinha uma luta. A luta de Jacó, escute bem, a luta de Jacó não era enfrentar Esaú, a luta de Jacó era arrancar dele o próprio Jacó. Havia um Jacó dentro de Jacó que ele não gostava. Havia um Jacó enganador, havia um Jacó independente, havia um Jacó que ele sabia que não era ele. Ei, do quase para o pronto, quem sabe Deus quer arrancar um você que não é você. Você sabe que está ali, você sabe que está presente, mas no fundo não é você.
Gente, aquele que começou em nós uma boa obra vai completar, mas ele vai tirar eu de mim mesmo. Existe uma guerra não exterior, existe uma guerra não os outros, existe uma guerra não acolá, existe uma guerra aqui dentro, existe uma guerra que eu e você, nós precisamos estar sozinhos. Nós precisamos estar sozinhos. Você vai ver no capítulo 32 do livro de Gênesis que Deus estava aguardando Jacó. Escute, Deus estava aguardando Jacó. Ele estava ali. Ei, nesse caminho de Deus, na nossa jornada, do que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, existe uma guerra espiritual, e já falamos, mas existe uma guerra. Existe uma guerra em que eu e você precisamos ter uma conversa que nós precisamos ter, um momento que nós precisamos ter. Deus vai olhar para a minha vida e para a sua vida, e nesse encontro, e nessa conversa, Deus vai arrancar algo dentro de nós e vai mudar a nossa identidade, vai nos dar um novo nome, vai nos dar um novo destino, vai nos dar uma nova perspectiva. Por quê? Porque a maior luta na nossa vida somos nós mesmos, a maior guerra que nós temos na nossa vida somos nós mesmos. E eu tenho uma palavra de esperança para a sua vida. Se aconteceu com Jacó, vai acontecer com você também. Se aconteceu com Paulo, vai acontecer com você também. Se aconteceu com Pedro, vai acontecer com você também. Ei, existe uma identidade em Cristo Jesus que você nem imagina quem é, mas em Cristo Jesus essa identidade vai ser resgatada, porque no Calvário Jesus já pagou o preço pela minha vida e pela sua vida, e aquele que começou a obra na minha vida e na sua vida vai completar, mas essa luta eu preciso encarar. Amém, gente? Outra coisa que eu aprendo dessa história é que, às vezes, o quase leva uma eternidade. Uma eternidade. Quase não significa pronto. Do quase para o pronto é um campo de batalha. Mas, às vezes, o quase leva uma eternidade. E por que, às vezes, nós achamos que Deus está demorando muito? Por que nós achamos, às vezes, nós achamos que Deus, será que Ele se esqueceu da gente? Eu não acredito, gente, que Deus é o Deus de 2016. Deus é o Deus do outubro. Deus é o Deus da segunda-feira, do domingo, da terça. Não, Deus não é o Deus das semanas, dos meses. Deus é atemporal. Tempo é para a gente. A gente necessita disso. Mas Deus é atemporal. E por que muitas vezes nós, na nossa cabeça, nós não compreendemos essa eternidade? Ah, pastor, desde que eu me tenho como gente, que eu venho aqui para a igreja, vocês falam, vocês pregam, Deus tem um plano na minha vida, Deus vai fazer na tua vida, olha, Deus começou agora na tua vida, Deus vai completar, eu tenho ouvido essa história, mas assim, quanto tempo, quando é que isso vai acabar? Eu vou te responder, vai acabar quando eu entender, quando você entender que meu relacionamento com Deus não é do aqui e do agora, é da jornada. Vou repetir. O meu relacionamento, o seu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus é da jornada. E nessa jornada, Deus quer estabelecer na nossa vida algumas coisas. Primeira coisa, Deus quer estabelecer fundamento, alicerce. Deus quer aprofundar nossas raízes nele, gente. Eu não quero generalizar, mas quantas vezes na busca com Deus, quantas vezes no desejo de ter mais Deus, quantas vezes em culto, quantas vezes nas nossas orações, quantas vezes na leitura da palavra, nós queremos que Deus faça a obra. Senhor, eu quero esperança, eu quero transformação, eu quero ser usado por Ti, eu quero saber qual é o Teu propósito na minha vida, eu quero conhecer a Tua mão, eu quero conhecer, isso é resultado, isso é efeito. Antes disso, a gente precisa passar e se alicerçar mais em Deus. No fundamento, dá uma história, mas deixa eu falar só algumas coisas sobre fundamento. Primeiro fundamento, primeiro alicerce na nossa vida, algo que muda completamente a nossa vida, é eu saber quem eu sou, o meu chamado, eu tenho um nome, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, ei, você tem um Deus chamado Pai,
um Pai chamado Deus, Criador de todas as coisas. Só isso muda completamente a nossa postura, muda completamente o nosso dia, muda completamente a nossa vida. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que é Deus, que é Criador, eu tenho nome, o meu nome é Filho de Deus, eu sou herdeiro, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei quem Deus é o meu Pai, Deus me ama, eu sou filho, não sou bastardo, eu sou conhecido, eu não sou simplesmente um CPF, eu sou conhecido por Deus. Quanto mais eu tiver esse fundamento, eu vou entender que esse fundamento vai me levar para um processo, uma jornada. Que processo? Eu sei quem eu sou e o meu chamado é para estar em Cristo. Processo em Cristo. Sobre estar em Cristo, meu primeiro chamado, Marcos escreve uma coisa interessante. Você vai lá no capítulo do livro que leva o nome dele, Marcos diz uma coisa interessante, ele fala como é que Jesus escolheu os discípulos. E aí eu acho, assim, os detalhes que Marcos traz nessa escolha, diz assim, e ele escolheu o que ele quis. Jesus escolheu quem ele quis. Quem ele quis para estar, junto com ele. O primeiro chamado dos discípulos não era para fazer a obra de Deus, o primeiro chamado dos discípulos era para estarem com Jesus. E aí depois os enviou. E aí fala para evangelizar, expulsar demônios e assim por diante. Do quase para o pronto, Deus quer trabalhar numa jornada na minha vida e na sua vida. E aí, quando eu sei quem eu sou, e eu sei que o meu chamado primeiro é estar em Cristo Jesus, eu vou conhecer o meu propósito de vida. Propósito é resultado. Qual a definição de propósito? Propósito é saber que o meu primeiro chamado é estar em Cristo, porque eu tenho um nome, o meu nome é Filho de Deus, eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. Eu oro, gente, para você estar comemorando. Pastor, hoje eu estou fazendo 15 anos que eu estou com Jesus Cristo. Há 20 anos eu entreguei minha vida para Jesus. Há 30 anos eu tenho uma vida com Deus. Ah, pastor, 50 anos. Há 50 anos. Um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Até hoje eu sigo em servir Jesus Cristo. Eu oro por uma igreja que tem raízes. Eu oro por uma igreja que tem alicerce. Eu oro por uma igreja que tem fundamento. Eu oro por uma igreja que, antes de querer fazer a obra de Deus, é estar em Cristo Jesus, é sermos cheios de Deus. Jesus mesmo diz: a obra de Deus é esta, que creais no meu Filho Jesus Cristo. Está em Jesus, e porque eu tenho fundamento, eu sei quem eu sou, porque eu estou aberto a uma jornada com Deus. Assim aconteceu com Abraão. Abraão foi o que foi, porque ele tinha Deus na jornada dele. José, porque ele tinha Deus na jornada. Moisés, porque ele tinha Deus na jornada. Não era um Deus de aqui e agora, não é um Deus de uma religião, de um culto, é um Deus da segunda, da terça, da minha vida. Por que essa história é importante? Porque Deus quer trabalhar nessa jornada da nossa vida. E nessa jornada, muitas vezes, gente, quase não significa pronto, mas representa muitas vezes mediocridade. Mas Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Deus sempre quer nos levar a um nível maior. Deus sempre quer nos levar a um nível maior. O quase da tua vida pode ter te matado, ou na tua cabeça eu morri, mas você não morreu ainda. Pode ter na tua cabeça eu caí, mas você não caiu. Pode na tua cabeça ter acontecido muita coisa. Por quê, gente? Por quê? Porque eu acredito que Deus quer fazer desse momento, não sei como é que Ele faz. Gente, não pergunta, não tem na fórmula. Ah, se eu soubesse essa fórmula, mas eu sei que funciona. Está lá, Paulo registra isso no livro de Romanos, capítulo 8. Assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E nem sabe, comigo aqui, as pessoas que estão do meu lado,
trabalham comigo, sabem muito bem. Quando a gente passa por problemas graves, grandes, a primeira coisa que sai da minha boca é assim: nós vamos sair mais forte dessa situação, nós vamos sair mais forte disso. Isso não bateu na nossa porta para nos abater, isso bateu na nossa porta para a gente sair mais sábio, mais prudente, mais cheio de vida, mais cheio de vigor. Ei, essa crise, essa situação, esse quase bateu na tua porta não para te abater, mas para fazer você mais forte. Você vai ver, você vai sair mais forte disso. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Ok. O que eu aprendo dessa história, o que é que eu levo para a minha vida, para a prática da minha vida? Que muitas vezes nós somos desqualificados pelos homens, mas quem sabe você está sendo aprovado por Deus. Vou responder. Nessa história, quem olha, Pedro foi reprovado. Pedro foi desqualificado. Pedro foi desqualificado. Não pode ser mais discípulo de Jesus. Quem sabe as pessoas, como é que esse cara ainda vai ser apóstolo, discípulo de Jesus? Quem sabe? Quem sabe diante dos homens o que você passou, a vergonha que você passou, a situação que você passou, é desqualificado, carimbo, desqualificado. Mas hoje tem notícia boa para você, hoje tem esperança para a tua vida. Deus vai arrancar esse carimbo, Deus vai arrancar essa estampa da tua vida, Deus vai rasgar isso da sua vida, porque desqualificado para os homens, quem sabe, você pode ser e estar aprovado para Deus em alguma área que você nem imagina ser. Gente, quando eu olho a vida do apóstolo Paulo, quem conhece o apóstolo Paulo aqui, ouviu falar, certo? O apóstolo Paulo, você vai ver em 2 Coríntios, a gente vai ler não, mas 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, 10 e 2 Coríntios capítulo 11, 6, nós não vamos ler esse texto. Paulo, ele diz assim, olha, falando sobre, ele defendendo ali uma carta que ele escreve para aquela igreja, ele defende o ministério dele, o chamado dele, quem ele era. E ele dizia assim, as minhas cartas e as minhas letras são fortes, mas a minha oratória é fraca. Paulo dizia que a oratória dele era fraca, e as pessoas diziam assim, ei, as cartas dele são fortes, o que ele escreve é maravilhoso, mas a presença dele não é nada, a palavra dele não vale nada. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 6, diz assim, olha, embora a minha oratória não seja lá essas coisas, eu tenho conhecimento. Paulo foi desclassificado como orador. Ainda bem, porque se Paulo fosse aprovado como orador, quem sabe nós não teríamos o privilégio de saber quem foi o apóstolo Paulo. Mas porque ele foi desqualificado diante dos homens como orador, ele foi qualificado por Deus como escritor. 60% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, que foi desqualificado como orador. Quem sabe algo que você é desqualificado no meio de uma multidão, Deus vai usar aquilo na sua vida para te ensinar e te levantar a fazer coisas que você nem imagina. Eu vou contar uma história para vocês. 7 anos, eu fui convidado por um amigo meu, pastor Laude Jair, de Brasília. Igreja muito grande. E aí ele liga para mim e diz, Costa Neto, rapaz, cara, eu vou receber um americano aqui na igreja, Ted Redmond, e ele vai estar fazendo um seminário aqui. E depois eu estava atrás de um amigo meu, sim, que eu confiasse para ser o tradutor. Eu sei que tu sabe inglês, tu traduz também? Eu disse, lógico que eu traduzo. Tranquilo. E aí ele disse, olha, então vem com a neném, convida a neném também, vem vocês dois. E aí se ele não for essas coisas todas, você aproveita e prega aqui. Eu disse, está feito o negócio. Eu disse, neném, o Laude aí ligou para a gente ir para Brasília, para a gente ir para lá. Ele disse, o que a gente vai fazer lá? Aí eu disse assim, eu vou traduzir um americano. Gente, aí aquela palavra da mulher, e tu sabe traduzir? Ali os céus já abalaram, gente, já pronto, fechou a questão, travou. Disse, lógico, neném, que eu sei. A propósito, 3 mulheres você precisa obedecer. Primeiro, dá sorte a obedecer a mãe, a primeira mulher.
A segunda, se você é casado, obedeça a mulher, a sua esposa. Não obedecer a sua esposa dá um azar doido. E a terceira mulher que você precisa obedecer é a mulher do GPS. Dá uma sorte doida. Fecha o parênteses. Essa história, o Laude Jair contou para a esposa dele, a Eline, eu arranjei um tradutor. Quem vem traduzir o Ted Redmond é o Costa Neto. Aí ela diz o quê? E ele sabe traduzir? Grande dia, 5.000 pessoas, igreja lotada. Eu lá, o Ted Redmond, lá. Aí começamos a tradução. Coisa fácil, né, no começo. I'm so glad to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui. This is my first time here in Brazil. Essa é a primeira vez aqui no Brasil. Depois eu vou arrasar. Amigo, aqui o negócio aqui. Mas antes disso, eu pedi uma oração à minha mulher. E antes de começar, aquele, né? Primeira vez traduzir um cara com 5.000 pessoas, eu olhei, neném, ora aqui pelos meus ouvidos. Ela disse assim, realmente estou notando que você está um pouquinho surdo, né? Não, neném, não é surdez não, é para eu saber traduzir. Ela disse, fala, meu Deus do céu. Gente, aí começou, eu arrasando o pessoal, aquela coisa. Ele começou a pregar. Como ele começou a pregar, eu, excuse me? Tinha um anjo aqui atrás de mim, um pastor. E aí quando eu não sabia, ele gritava para lá, tudo a tradução, e eu dizia. Aí eu, excuse me, sir? Gente, foi um desastre. Quando deu um intervalo, a gente entrou, o ar-condicionado estava tudo tranquilo, eu pensava que não estava funcionando, porque eu estava suando tanto. Pense num calor. No intervalo, ele olha e diz assim para o Laude Jair, tem outro tradutor para mim? Desqualificado. Gente, às vezes, desqualificado diante dos homens, Deus levanta e faz a coisa que a gente nem espera na nossa vida. Não deixe que o quase ou desqualificado diante dos homens lhe paralise. Dessa conversa, desse episódio, desse desastre, eu comecei a desenvolver uma amizade com um anjo que começou a traduzir para mim. E hoje é um dos maiores, grandes amigos meus. Pelo menos eu vou 2 vezes a Brasília pregar na igreja dele, que se tornou um amigo. Essa desqualificação, se não tivesse acontecido, quem sabe não teria surgido uma amizade. Gente, aquilo que você passou vergonha, e que foi vergonhoso para ti, e que diante dos homens é vergonha, quem sabe Deus vai usar justamente naquilo que lhe envergonhou, para a glória de Deus em uma situação que você nem imagina. Deus é poderoso para fazer isso. Finalmente, quando eu aprendo essa história, eu vejo que a segunda estação sempre é melhor. A segunda estação sempre é melhor. Quando eu olho para o texto, e aí eu vejo aquele olhar de Jesus, e Jesus voltou-se e olhou para Pedro. Eu não acredito que o olhar de Jesus foi de condenação. Eu não acredito que o olhar de Jesus foi de, Pedro, se você se acabou. Pedro, eu tenho absoluta certeza que ele chorou, ele saiu dali e chorou amargamente, porque quando ele olhou para Jesus, ele sentiu que naquele olhar havia amor, naquele olhar havia perdão, naquele olhar, diz assim, Pedro, você passou por isso, mas você vai sair muito mais forte. Gente, e aí você vai ver uma conversa que Jesus tem com Pedro. Na conversa que Jesus tem com Pedro, é um convite que Jesus faz, e diz assim, depois que ele ressuscita, diz, olha, avisa para os meus discípulos e para Pedro, que vou estar na Galileia. Por que Jesus, ele fala de forma específica o nome de Pedro?
Porque para mim e para você, aqui em 2016, Deus está dizendo o seguinte: olha, se na vida de Pedro aconteceu isso, na sua vida também é possível acontecer. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo, que eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. As pessoas falam, né, que negou 3 vezes e afirmou 3 vezes, aí anulou. Tem muita história desse negócio. Para mim, o que vale, gente, não é que Jesus estava em dúvida, não é que Jesus, ele queria provocar algo que ele não conhecesse. Deus conhecia, Jesus conhecia. O que Jesus estava dizendo para Pedro, ele disse: Pedro, a partir de hoje, põe um ponto final nessa história. Põe um ponto final nessa história. Hoje terminou. Agora você precisa viver uma nova estação. O que é que eu tiro dessa história, gente, de prática? É que muitas vezes tem uma estação para a nossa vida ali, mas eu estou preso aqui, e eu quero desfrutar daquela estação aqui, querendo na minha vida a estação passada. Quem sabe Deus está dizendo para ti hoje, para você viver uma nova estação, que Deus tem para a tua vida, e você sabe muito bem, você precisa pôr um ponto final na estação passada. Você precisa se perdoar, porque Deus já te perdoou. Você precisa acreditar que a outra estação, que Deus é o Deus da segunda chance. Ei, quando José, abandonado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, colocado como escravo, passou o que passou. Quando José, ele começa a perceber que tudo aquilo, Deus tinha o controle da vida dele, ele começou a viver uma estação diferente. Ei, José, a estação de José, a segunda foi melhor. A estação de Paulo, a segunda foi melhor. De Pedro foi melhor. De Davi foi melhor depois da queda. E de Moisés foi melhor. Se foi melhor para ele, vai ser melhor para a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida uma estação de mais sabedoria, uma estação de mais prosperidade, uma estação de mais acertos e menos erro, uma estação de mais prudência para a sua vida, uma estação de restituição. Ei, você que está aí atrás, uma estação de restituição para a sua vida, restituição de honra, restituição de alegria, restituição de prosperidade, uma estação onde Deus vai te honrar. Ah, meu irmão, se aconteceu com Pedro, vai acontecer com a sua vida. Porque em Jesus Cristo existe esperança, em Jesus Cristo existe vida, em Jesus Deus pode mudar aquilo que por muito tempo trouxe na tua vida lágrima. Deus pode em Cristo Jesus transformar essa estação de muito sorriso, de muita alegria, de muita vida em Cristo Jesus. Por isso que Ele é poderoso, o nome de Jesus é poderoso.